E o tema de hoje, ansiedade, o mal do século XXI. Fala galera, muito bem-vindos ao nosso canal do Pai Está em Casa. A parada aqui é semanal, todo sábado nós vamos estar lançando vídeos para vocês. Vou pedir que você possa curtir já no começo desse vídeo aqui, né? Curta, por favor, compartilhe, comente. Nós vamos estar todo sábado aqui enviando material, conteúdo para vocês. Se isso edificar a sua vida, nós pedimos que você possa estar espalhando para o maior número de pessoas, beleza? O tema de hoje, então, é sobre ansiedade, o mal do século XXI. Você vai encontrar o tema, né? Na verdade, eu quero pegar o versículo base, Mateus capítulo 6. Versículo 31, está contido aqui no Sermão da Montanha, né? Inclusive, deixa eu dizer para você, o próprio Gandhi, ele dizia, se todos os livros da face da terra fossem queimados e ficasse pelo menos o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. E eu estava lendo aqui todo o Sermão da Montanha, quão preciosas são as palavras de Jesus. Não tenho tempo nesse vídeo aqui para citar, desde ali do capítulo 5, onde ele começa a falar das bem-aventuranças, enfim, tem cada tema maravilhoso aqui no Sermão da Montanha. Mas o texto base de hoje, nós vamos estar meditando, galera, é Mateus, capítulo 6, versículo 31. Vamos lá. Não andeis inquietos ou ansiosos, não sei qual é a sua versão aqui, dizendo que comeremos, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Grava agora aqui um parêntese. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí Jesus termina falando o seguinte: basta a cada dia o seu mal. Quão forte essas palavras, principalmente para esse século XXI, onde as pessoas estão morrendo, deprimidas, ansiosas. Talvez uma das profissões do século será ser psicólogo, talvez psiquiatra, pela dificuldade que as pessoas estão tendo de comunicação, questão da economia turbulenta com essa questão do coronavírus, enfim, empresas fechando, empresas superfaturando, é o governo, é Estado, é vacina, é medicação, enfim, tá um caos. Eu seria insensato se eu fosse dizer, fica tranquilo, filho, tudo certo, tá tudo certo, relaxa, tá tudo certo. Gente, eu acho que eu seria insensato nesse momento de tribulação, de turbulência, eu ia dizer, não, fica deitado em casa aí, ou fica em casa que tudo certo, tá tudo certo. Confesso para você que como cristão, nós cristãos também, tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós ficamos com medo. Não deveria, talvez, mas tem momentos que realmente nós ficamos abalados. Essa palavra aqui, Jesus está falando sobre ansiedades. E Jesus está nos ensinando, olha, não andeis ansiosos por aquilo que vocês têm de comer, ou aquilo que vocês vão beber, ou aquilo que vocês vão vestir. E na verdade o contexto dessa palavra, Jesus está falando sobre não andeis ansiosos, porque ele está falando sobre várias coisas que deixam o homem ansioso. O ter, às vezes, o ser em meio à sociedade, às vezes sobre algum tipo de consumo próprio que nós queremos, ou uma posição que nós queremos no nosso trabalho, enfim. Tem muitas coisas que nos deixam, talvez às vezes o medo da sociedade, né? Quão perigoso está a sociedade hoje, seja através de ladrão que entra nas casas, seja talvez de ladrão que nós encontramos nos poderosos, enfim. Tem tantas coisas que nos deixam ansiosos às vezes, né? E Jesus está dizendo aqui nesse versículo, não andeis ansiosos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que haver de vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, olha interessante esse versículo, de certo, que o Pai Celestial bem sabe que vós necessitais de todas essas coisas. Ou seja, gente, Deus não está aquém da sua necessidade. Escute isso. Um Deus que Ele coloca as estrelas em cada uma no firmamento, em cada uma no seu lugar, e a conhece cada uma pelo seu nome.
Vá ler um pouquinho, talvez, sobre o livro de Jó, lá no capítulo 38, 39, você consegue ver que Jó começa a recitar que o Senhor diz, olha, eu coloquei o mar, né? Deus fala para Jó, na verdade, eu coloquei o mar, e diz, mar, não ultrapasse. Você sabe que é o Deus que colocou, né, todo esse firmamento, e dá uma aula, né, de maravilhas para Jó, e Jó chega ao ponto de dizer, olha, Senhor, eu coloco a mão na minha boca. Eu não ouso responder. Tamanha maravilha que Jó contemplou. Você acha sério que talvez Deus esqueceu de você? Outra coisa, tá bom, Jó, então será que Deus não esqueceu de mim, mas será que Deus está atrasado? Nós vivemos no Cronos, né? Ou seja, que é o tempo certo para todas as coisas, de uma maneira cronológica. Deus é atemporal, ou seja, o nome do tempo de Deus se chama Kairos, que ele é atemporal. Para ele não existe presente, passado, futuro. Deus é atemporal. Então eu quero dizer uma coisa para você, Deus também não chega atrasado. Deus tem a hora certa. Qual é o horário de Deus então? A hora certa. O tempo de Deus é a hora certa. É por isso que muitas vezes demora anos para que homens venham ser levantados e outros tipos de homens, às vezes, rapidinho já tem uma ascensão ou do trabalho ou até mesmo no serviço eclesiástico. Porque Deus conhece o coração. E assim como Deus fala ao profeta Samuel, Samuel, não atenta-te para a aparência, porque eu consigo ver o coração. Deus consegue ver o interior das nossas vidas. Então Deus não chega atrasado. Deus sabe exatamente o tempo certo de todas as coisas. Então, gente, está me dizendo o seguinte, é fácil ficar tranquilo? Não, não é fácil. Mas o conselho que eu tenho para dar para você é o conselho que eu uso na minha vida. Quando tudo está agitado, enfim, o casamento está agitado, né, filhos, o trabalho, tu abre a geladeira, algumas coisas às vezes não estão tão legais, e isso acontece com todo brasileiro, talvez 90% dos brasileiros. Eu tenho o costume na minha casa, sabe, de parar. Eu paro tudo, eu me encerro num quarto, às vezes, ou muitas vezes, eu deito no chão e eu digo, Senhor, eu quero contemplar. Eu quero contemplar a Tua face. Eu quero contemplar, Senhor, a Tua palavra. Porque a Tua palavra fala que Tu és o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Hebreus fala isso, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o Deus que proveu lá no Egito, na verdade lá no deserto, né, o maná constante, a água faltava, Moisés batia na rocha, saltava água, as roupas cresciam com as crianças. Aquele Deus que não deixou faltar nenhuma vez lá no deserto, que também nunca deixou faltar para ti. Você acha que Ele vai falhar? Ou tu acha que vai faltar no dia de amanhã? E aí o Senhor nos chama a uma comissão dizendo o seguinte, olha, tem um versículo conhecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Não é todas as coisas, como assim todas as coisas? É o Camaro amarelo, né? Não, é o que? É a Mitsubishi, é a mansão, é a casa cheia, né? Cheia de os melhores móveis. Não. É tudo aquilo que você quer. Não, então faz o seguinte, pego uma lâmpada, esfrego a lâmpada, sai o gênio. Você tem 3 pedidos e você pode pedir o que você quiser. É isso que o versículo está dizendo? Não. Ele fala o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entenda a sua justiça. Busque em primeiro lugar os padrões de Deus sobre a sua vida. E todas essas coisas, ou seja, que te deixam ansiosos, vão ser supridas. Porque a sua prioridade deixa de ser o seu próprio umbigo, deixa de ser o seu próprio egoísmo e você consegue viver uma vida de acordo com o reino de Deus. E eu te garanto que se você viver o reino de Deus, nada vai te faltar. Beleza, gente? O Pai está em casa, então obrigado para você que curtiu esse vídeo. Peço para você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e o negócio é não andar ansioso, beleza? O Pai está em casa.